Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre liderança protagonista. Duas palavras tão importantes que a gente vai aprender como conjugá-las e, sobretudo, como utilizá-las bem. Vamos começar falando do protagonismo? Para quem me conhece, eu gosto muito de começar falando da origem das palavras, aquilo que a gente chama de etimologia, onde é que elas nasceram, sempre nos informa coisas interessantes. Protagonismo vem de protos, primeiro, agonistes, jogador ou lutador. Ou seja, aquele jogador, aquele lutador que chega em primeiro lugar, aquele que vai na frente, aquele que dá a direção, aquele que puxa o grupo. Então é uma coisa importante a gente entender logo de início. Ao longo da história, toda vez que se demandou alguma modificação coletiva, teve que haver um protagonista que foi puxando na frente. Teve que haver um líder que foi conduzindo a multidão. Nunca aconteceu historicamente de um dia um grupo enorme de pessoas acordarem querendo mudar o mundo. Sempre foi um ou dois ou muito poucos que se decidiram e tomaram a frente e a massa, a multidão seguiu. Sempre foi assim. Grandes modificações na história, grandes pontos de inflexão, grandes pontos de mudança sempre acontecem, porque lá na frente você tem um protagonista, lá na frente você tem um líder. Um exemplo histórico desses é o exemplo de Alexandre Magno. O protagonismo move a história e Alexandre Magno era um líder que tinha tudo a ver com esse nosso conceito de protagonista. Dizem que ele disparava na frente com o seu cavalo e os seus homens corriam atrás para não perder a oportunidade de fazer história, porque ele já tinha ido. Ia sempre na dianteira e sempre dava a direção, dava o ânimo, dava o espírito. Isso é um tipo de líder protagonista carismático, que nós vamos falar um pouco sobre isso, que houve poucos na história, mas que é algo que a gente pode entender como funciona e pode talvez lograr construí-lo em nós. Bem interessante conhecer essa questão do carisma, como ele funciona e em que ele se apoia. Bom, alguns requisitos fundamentais para que a gente possa ter protagonismo, para que possamos ser protagonistas. Em primeiro lugar, identidade. Vocês não vão encontrar uma pessoa que conduza multidões se ela não conduz a si próprio. Superficialidade tem a ver com superficialidade, profundidade com profundidade, são paralelismos muito óbvios. É óbvio que uma pessoa que tem identidade, tem autoconhecimento, tem autodomínio, ela tem condições de tomar a dianteira de um grupo maior de pessoas. Identidade, normalmente, ela é dada por dois elementos. É até interessante para poder desdobrar esse conceito em miúdos. Identidade é dada por você saber onde você vai e saber onde você está agora. Essa é a equação da identidade. Eu sei onde eu vou, não simplesmente nesse momento, eu sei onde eu vou com toda a minha vida. Eu tenho um propósito vital, eu quero chegar em algum lugar, eu quero construir algo e sei a distância que eu estou disso agora. Ou seja, não sou um lunático que acho que estou quase chegando e também não sou uma pessoa tímida que acha que não fez nada ainda. Eu sei avaliar o local certo em que estou e sei avaliar o quanto eu me desloquei em direção ao meu ideal. Essas duas coisas fazem com que você tenha uma identidade sólida. Isso tem a ver com a questão do propósito, que vai ser uma questão que vamos reiterar muito ao longo do nosso bate-papo. Um propósito de vida que inclua a sua vida como um todo. Você pode ter projetos pessoais no meio do caminho. Aqui é uma empresa, ali é um empreendimento qualquer que eu vou fazer, mas esses projetos, eles têm valor e trazem motivação quando estão conectados com o propósito de vida. Porque é do propósito de vida que vem o teu entusiasmo, vem a tua motivação, vem a tua garra. As coisas são alinhadas com ele e por isso adquirem também esse valor, essa garra. Tá? Então, identidade e autoconfiança, o elemento fundamental também. Se você é aquela pessoa que várias vezes falha consigo mesmo, é alguém que não sente o chão sob os pés. Sabe aquela pessoa que, vou começar um regime na segunda-feira, não começa. Vou fazer um trabalho em tal data, não vai. Vou começar a estudar em tal dia, não começa. Você perde a confiança em si próprio. É o não ter confiança em si próprio quando você quer alavancar para fazer alguma coisa de maior importância, de maior envergadura, você não sente o chão sob os pés, você não confia em si próprio. Portanto, são coisas que você vai construindo ao longo da vida, perceba que é interessante. Então, a autoconfiança é um resultado de um processo que eu fui construindo, eu conquistei a minha própria confiança. Costumo dizer que quando a gente fura num compromisso com alguém, o maior prejudicado não é essa pessoa. Essa pessoa pode contar com outros.
Nós não podemos contar com outros, precisamos de nós mesmos e precisamos confiar em nós mesmos, porque senão ficamos sem chão. É como um pássaro que quer levantar voo e cada vez que ele tenta levantar voo, ele está pousado na mão de alguém, essa pessoa abaixasse a mão. Ele não consegue dobrar as patinhas para tomar impulso. Se ele não consegue fazer isso, ele não consegue levantar voo. Ele não tem um chão sólido, firme, sobre os seus pés para poder levantar voo. Isso é mais ou menos a pessoa que não tem confiança em si próprio. Então, identidade e autoconfiança, fundamental. O que mais? Grande interesse e amor às metas a serem alcançadas. Tem a ver com aquilo que eu falei para vocês. Normalmente, vocês vão ver que ao longo da história, grandes líderes, grandes protagonistas, eram pessoas que, na sua meta de vida, tinha algo de idealista, tinha algo de grandioso, tinha algo que superava meramente um empreendimento. E os seus empreendimentos estavam conectados com isso. Ou seja, minha meta de vida, meu propósito é de alguma maneira somar valor ao mundo, à vida, ao outro, a mim mesmo. De alguma maneira fazer diferença no mundo, não viver em vão. Essas pessoas têm um grande amor pelo seu propósito de vida. Tiram dele toda a sua energia. E aí os seus projetos, como eu falava ainda há pouco, são também imbuídos dessa mesma energia. Costuma-se dizer que é como se você colocasse o seu coração aos pés do seu ideal. E o resto do corpo procura só correr atrás do seu coração para recuperá-lo. Tá? Então, tudo que você vai fazer é conectado com um propósito de vida bastante atraente para você, que você realmente acredite nele. Vejam bem, falamos a respeito da questão do carisma. Carisma tem tudo a ver com confiança. Carisma nasce quando uma pessoa confia em si própria, confia naquilo que ela está fazendo e confia também naqueles que ela lidera. Esses três elementos são de uma atratividade fora do comum. Recentemente dava aula sobre professores para professores. Falava com eles sobre isso. Um professor que tem carisma confia na matéria que ele ensina, confia em si próprio, confia nos seus alunos. É sempre a confiança que estrutura a ideia do carisma. Então, eu acredito que aquilo que eu estou fazendo está conectado com algo maior. Eu amo esse propósito de vida e, portanto, amo também esse projeto que estou fazendo agora. E confio que as pessoas também podem amá-lo, também podem chegar lá junto comigo. Confiança é o combustível do carisma, que é uma coisa muito interessante que a gente possa construir. Tá? O que mais? Responsabilidade e lucidez na administração da rota. É como se você fosse um motorista. Você é líder de um projeto, você é líder de um empreendimento. Conta-se que o tempo todo você vai estar no volante, adequando a velocidade às condições do terreno, driblando os obstáculos, guiando de maneira segura e lúcida aquele veículo, de tal maneira que todos os passageiros estejam também seguros. Ou seja, confia-se que você vai ter responsabilidade, vai ter capacidade de assumir a direção dessa rota. Não vai desanimar diante de nenhum obstáculo, não vai abandonar o barco. Ou seja, responsabilidade e lucidez na condução daquilo, aconteça o que acontecer. Eu me garanto e eu estarei na liderança e estarei lúcido, estarei buscando os melhores caminhos. Ou seja, essa é uma capacidade de autodomínio bastante interessante. Aconteça o que acontecer, venha o obstáculo que vier, eu não saio do comando. Tá? Eu não saio, não tiro as minhas mãos do volante. Eu não desespero, eu encontro a melhor solução. Tá? Capacidade de inspirar e envolver o grupo, empatia. Isso é muito importante. Tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sentir o quanto o outro já está envolvido no seu projeto, o quanto o outro já está envolvido na sua ideia. E se não está o suficiente ainda, ser capaz de envolvê-lo, ser capaz de passar, isso é uma das coisas que às vezes a gente não imagina. Estamos dentro de um projeto com um grupo de pessoas, você tem que passar, não simplesmente pegar a madeira para construir o barco, os pregos, você tem que passar o amor pelo mar, o amor pelas marés, o amor pelo horizonte, o amor pela saga que você está propondo. Isso é tão importante de passar quanto passar os materiais para construir o navio. Tá? Se você não passa esse amor pela saga, você vai ter um grupo apático que você vai ter que arrastar e não conduzir. Tá? Então, um bom condutor sabe entusiasmar o seu grupo, que tem muito a ver com a outra condição que vem adiante, que é a autoridade humana. É importante que entendam que essas três autoridades são fundamentais para se conduzir qualquer trabalho. Primeiro, a autoridade intelectual, que é conhecer o trabalho melhor do que todo mundo. Eu conheço o que eu estou fazendo, portanto, posso conduzir. Em segundo lugar, é a autoridade moral, que é fazer junto,
Ou seja, eu não estou simplesmente em cima de um palanque dando ordens. Eu estou junto, estou com os pés na terra, estou caminhando junto com aquele que faz. Estou ali adiante para ver as dificuldades primeiro, para poder pensar numa estratégia para as dificuldades em primeiro lugar. A autoridade moral é fazer junto. E por último, mas não menos importante, a autoridade humana. O que vem a ser a autoridade humana? A autoridade humana é aquela que considera que quando um trabalho foi bem feito, isso significa que não é só porque produtos e serviços foram bem oferecidos, mas é porque todo o grupo que participou cresceu no processo. Todo o grupo que participou se realizou no processo. Isso é autoridade humana. Eu não estou construindo só coisas ou serviços, eu estou construindo seres humanos. Isso é fundamental que eles sejam também construídos ao longo do caminho, que estejam maiores, estejam melhores, participem daquela conquista como uma conquista pessoal de cada um. Tá? E isso tem a ver também com a última característica, que é a distribuição dos méritos. Nós vamos ver que muitas vezes na história isso foi colocado. Lao Tse, que é um grande líder taoísta, ele falava que os sábios de antigamente, a única coisa que você sabe deles é que eles existiram. Eles não pesavam. Imagine, não sei se vocês já viram alguém que conduz dessa forma. Você só sabe que a pessoa existe no dia que ela falta, que aí você percebe que tudo fica um caos. Quando ela está presente, parece que as coisas estão acontecendo tão naturalmente, parece que as coisas se fazem sozinhas, porque ela não pesa, ela não quer puxar todo o mérito para si própria, ela não quer puxar todas as realizações para o seu nome. Uma pessoa vaidosa, arrogante, que quer tudo para si, ela é pesada, ela conduz um processo com peso, ela é desagradável para o grupo. Portanto, a distribuição dos méritos é a última característica que a gente vai falar aqui. É importantíssima, não ser pesado, ser capaz de distribuir com o grupo os méritos, que todo mundo se sinta realizado e que você seja leve, tá? Não tenha tanta necessidade de afirmação egóica assim. Seja leve, conduza com leveza, não queira colocar o peso da sua autoafirmação em cima do processo. Ou seja, não é brincadeira. Não é à toa que se diz que grandes líderes de verdade foram idealistas, porque tudo isso tem a ver com uma condição moral bastante importante. Já estamos vendo aí que não é qualquer ser humano. Para ser realmente um líder que fez diferença na história, para ter um protagonismo que realmente passa a página da história, tem uma condição moral que é muito importante por trás de tudo isso. Continuando. Levar para fora da caverna. Um líder tem essa característica. Isso é um mito de Platão, de um livro chamado A República, chamado Mito da Caverna. O mito da caverna fala de um bando de homens que viviam numa caverna, olhando para uma parede e vendo sombras. Havia atrás deles um muro e uma fogueira. E algumas pessoas passavam ali com objetos, esses objetos provocavam sombras no muro, e elas falando entre si, o eco do som da voz delas também batia no muro. Parecia que as sombras estavam falando. E aquelas pessoas viviam presas àquelas sombras. Um dia, um desses prisioneiros se liberta e consegue com muita dificuldade sair da caverna e ver as coisas iluminadas pela luz do sol lá fora. E nisso fica tremendamente realizado e feliz. Só que ele é um ser humano. Ele não pode ficar tão realizado e tão feliz assim, sabendo que a humanidade inteira está presa dentro de uma caverna olhando para as sombras e achando que aquilo é realidade. Portanto, ele volta para liderar as pessoas em direção à verdadeira luz, para que as pessoas deixem de ver sombras e vejam as coisas como elas são. Eu gosto muito desse mito por 1000 razões. Ele dá para tirar muitos simbolismos daí. Mas um que nos interessa nesse momento é que o verdadeiro líder sempre leva as pessoas para um nível maior de luz do que aquele que elas estavam. Luz como símbolo de sabedoria, de lucidez, de capacidade de realização. Sempre leva as pessoas a terem uma visão mais ampla, uma capacidade de realização maior, um nível de consciência mais maduro. O líder não faz simplesmente coisas, ele faz pessoas. Ele ajuda a construir aquele grupo que está com ele. Todo mundo cresce no processo. É uma das coisas fundamentais, nós vamos ver que muitos pensadores que falaram, bons pensadores que falaram sobre liderança, sobre protagonismo, insistiam. O efeito que o líder tem sobre o grupo é a característica mais importante de que ele é um verdadeiro líder. Continuando, um líder já nasce ou faz-se. Nós temos às vezes o hábito de achar que tem certas coisas que já nasceram com a pessoa. Eu acredito até que algumas talvez. Eu imagino, mesmo na minha juventude, se eu tivesse tentado ser jogadora de futebol, acho que não conseguiria. Minha vocação para isso era nenhuma.
Acho que por muito que eu insistisse, talvez até eu conseguisse mover a bola para lá e para cá, mas não conseguiria fazer grande coisa. Talvez algumas coisas tenham a ver com uma vocação. Agora, uma qualidade de liderança não é uma vocação, é uma qualidade que está latente e pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, se você leva a sério os seus patamares de construção. Ou seja, vai construindo uma vida lúcida, uma vida onde você faz coisas com seriedade, uma vida onde você se responsabiliza com as coisas, uma vida onde você se compromete e cumpre. Você vai construindo uma vida cada vez mais sólida e, ao mesmo tempo, uma capacidade muito empática de pensar no outro, de entusiasmar o outro, de conduzir o outro em direção à mesma luz que você está vendo. É um processo que, através de um ato de vontade, você pode ir construindo, sim. Tá? É um potencial. E como potencial, ele está latente em todo ser humano e pode ser desenvolvido. Mas não é algo que você para e começa a desenvolver agora. Agora eu vou virar um líder. É uma conduta que você vem praticando ao longo da vida. Se você não praticou, comece agora, porque é um mérito acumulado que te faz ter essa capacidade de liderança. Numa guerra, por exemplo, os espartanos costumavam dizer isso, os grandes guerreiros espartanos, que você não treina só no dia da batalha, você treina sempre, senão você não é um grande guerreiro. É a mesma coisa que com a liderança, você treina sempre, você é uma pessoa que dentro de casa, quando se responsabiliza por alguma coisa, pode esquecer que estará feita. Quando se compromete com alguma coisa, pode deixar que vai acontecer. Você vai construindo essa capacidade de lucidez, de comando de si próprio e até de comando de outras pessoas nas atividades cotidianas que você tem. Por quê? Porque é sólido, porque é uma pessoa responsável, é uma pessoa lúcida que sabe se responsabilizar pelas coisas. Tá? Então, constrói-se sim a capacidade de liderança. Quem queira realmente isso, pode construí-la. É muito importante que a gente entenda. Bom, dentro da sociedade os processos nem sempre são justos. E às vezes há pessoas que lideram processos que não têm condições para isso. Condições às vezes morais para isso, pode acontecer. E há pessoas que não estão liderando nada e que têm essa condição. Mas uma coisa é certa, quando surge uma necessidade real, onde se precisa que as coisas sejam realmente feitas e não a mera ilusão, vão procurar essas pessoas que realmente sabem gerar resultados, que realmente sabem dirigir, que sabem liderar. Não adianta, você coloca uma pessoa num cargo, numa posição de líder porque tem um tráfico de influência, porque tem alguma coisa. Bom, na hora que o carro anda, você vai ver se ela sabe dirigir ou não. E se não sabe, é um desastre. Toda vez que se precisa que um carro prossiga o seu caminho com uma boa direção, vai se procurar um bom motorista. E não adianta. E se você está pronto para isso, você pode sim ter a oportunidade de liderar ao longo da sua vida. E no final das contas, quem toca numa banda é quem domina um instrumento musical. Não dá para improvisar em determinadas coisas. Quem lidera é quem sabe conduzir um processo até o seu bom termo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde surgirão oportunidades para você, se está preparado para elas. Vejam que coisa interessante, um pequeno exemplo para que a gente entenda como é que isso do protagonismo está entranhado na natureza humana. Uma aranha faz uma teia, que é uma coisa maravilhosa. Às vezes eu gosto de ficar admirando para ver o quanto aquilo é engenhoso, como é bem construído. Tem umas que são uma verdadeira obra de arte. Agora, as aranhas fazem essa mesma teia há milhões de anos. É um procedimento automático, instintivo, vai lá e faz, milhões de anos. O que caracteriza uma das muitas características que tornam o homem tão especial e tão específico? Cada geração que fizesse essa teia, a próxima faria um pouco melhor. É exatamente essa vontade de avançar que o protagonista tem. É um protagonista que chega e diz: há maneiras melhores de fazer essa teia. O protagonista é criativo, é ousado, tem uma visão de futuro. Ele sabe romper a barreira da inércia. Ele acredita em si próprio a ponto de achar que pode expandir, pode levar um processo adiante. Ele não acha que o mundo está todo pronto. Ele acha que há como avançar. Portanto, cada geração humana faria essa teia um pouco melhor, por causa dos líderes, por causa dos protagonistas, que acreditam em si próprios o suficiente para ver uma luz no final do túnel e saber que tudo pode ser aperfeiçoado. O mundo não está pronto, há muito a ser feito. O impacto de um protagonista, de um líder protagonista sobre o seu grupo, eu trouxe para vocês algumas frases que eu acho muito interessantes, que falam muito sobre esse impacto. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Você quer saber quem é o líder? Vai ver o grupo dele.
que é a melhor maneira de você ver. Vai conhecer como é que está o grupo dele, o estado de motivação, o estado moral, em que nível está o grupo dele. E aí você vai ver, porque o eco de um líder é indiscutível. O seu grupo tem uma espécie bastante clara de motivação, de sentir que a obra é de cada um e não simplesmente do líder, de sentir realização cada um, de sentir mérito. É um tipo bem específico de resultado que ele gera. Esse impacto que ele gera sobre os liderados, alguns autores falaram sobre eles. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, Abraham Lincoln, grande líder norte-americano, né? A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Isso é muito reiterativo. Nós não enxergamos o nosso horizonte de possibilidades. Um líder enxerga por nós. Ele vê aonde podemos chegar melhor do que nós mesmos estamos vendo. E nos ajuda a caminhar na direção desse horizonte de possibilidades. Portanto, ele aposta no quão grande cada um pode chegar a ser. E isso é um elemento muito importante. Um líder é um vendedor de esperanças. Ele faz com que todo mundo enxergue luz no final do túnel. Ele faz com que todo mundo enxergue uma saída onde antes só se via uma parede, uma porta trancada. Ele faz com que as pessoas vejam possibilidades. Ele insufla esperanças no grupo. Ou seja, ele dá a luz no final do túnel. E essa frase foi dita por Napoleão Bonaparte. Ele sabia bem o que dizia. Próxima frase. Nosso desejo é alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. De Ralph Waldo Emerson. E realmente, às vezes, nem sabemos, como falamos adiante. Às vezes, nem temos noção do quão grande podemos chegar. Alguém que nos inspire a realizarmos o potencial que nós sabemos que devemos ter. Alguém que nos diga, você pode, vai dar, vem que dá. Alguém que nos incite a fazermos aquilo que a gente veio fazer aqui, que é crescer como seres humanos. Uma pessoa que te ajuda nisso vai criar um vínculo com você fortíssimo. E esse é um grupo que vai se movimentar como um único homem. Acho muito interessante uma passagem da história onde Júlio César, com o exército romano, enfrentou os guerreiros celtas, a chamada Guerra Gálica. Ele escreveu inclusive um livro sobre isso, Comentários à Guerra Gálica. Em um desses comentários ele dizia, olha, os guerreiros celtas são de uma coragem, de uma bravura que eu nunca vi igual, mas eles vão ser vencidos. Sabe por quê? Porque eles lutam cada um por si, e as minhas legiões lutam como se fosse um único homem. Eu acho isso muito interessante, essa observação de Júlio César. Quando você tem um verdadeiro líder, ele faz com que o grupo funcione como se fosse um único ser humano. Todo mundo enxergando a luz no final do túnel, todo mundo dando o seu melhor, todo mundo crescendo no processo, todo mundo confiando. Ele faz com que o grupo funcione como se fosse um único homem. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. Ou seja, ele é super especial, ele é o gênio, ele é a estrela. Bom, a estrela normalmente não é um bom líder. Ele usa as pessoas como base de apoio para brilhar. Mas ele não é um bom líder. Bom líder, às vezes, ele mesmo não faz tanta coisa assim. Ele faz o que lhe corresponde, guia, dá a direção, tem toda a estratégia do processo, mas a preocupação dele é que todos deem o seu melhor, porque todos precisam estar realizados no processo. Qualquer grande empreendimento, a gente precisa, num determinado momento, olhar para trás e ver que superou etapas. Isso nos estimula a continuar. Portanto, ele vai se preocupando que as pessoas cresçam para olhar para trás e ver que já superaram algumas coisas, para que tenham sempre motivação. Estimula as pessoas a vencerem etapas, porque isso as motiva. É que nem o garoto que está jogando um game. Quando ele passou da primeira fase para a segunda fase, nossa, olha como eu sou bom, superei a primeira fase. Depois para a terceira, olha como eu sou bom, sou um dos poucos que passou para a terceira fase. As vitórias que a gente vai tendo e deixando terra abatida para trás, vão estimulando. A gente vai sentindo que é capaz. Ele tem essa preocupação de fazer com que todos estejam dando o seu melhor e todos sintam que estão crescendo. Mais do que ser uma estrela genial, onde o resto é simplesmente uma massa de apoio. É uma massa indiferenciada. Isso é uma estrela, não é um líder. Um líder, o que ele menos se preocupa é em ser estrela. Ele não está precisando de autoafirmação. Ele está precisando cada vez mais de coesão desse grupo. Está precisando cada vez mais despertar e estimular os sonhos desse grupo. Isso é uma das coisas fundamentais, reitero. Você conhece um bom líder pela maneira como caminha o grupo que o segue. Pelas condições mentais, morais do grupo que o segue.
Uma das coisas que é importante para um líder, ele não sofre de ansiedade. Essa questão de desatenção com o presente, porque eu estou super ansioso com o que vem depois, ele nunca faz isso. Ele sabe que a sua meta está lá, ele tem um propósito de vida importante, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe onde quer chegar com esse projeto, mas ele tem esses propósitos, esses projetos como referência de direção e não como objeto de desejo, de ansiedade, onde ele fica, que hora chega, quanto falta. Você observa que quando você caminha, digamos que você saiu para fazer uma caminhada matinal, se você se projeta para andar 2 quilômetros e fica o tempo todo, falta 1.800 metros, falta 1.400, falta 1.000, você vai chegar morrendo de cansado, porque essa é a pior forma mental que possa existir dentro de um caminho. Você perde o presente e sempre vai parecer que o futuro é enorme, está muito longe, está muito distante. Isso vai fazer com que a caminhada seja tremendamente cansativa, exaustiva. Agora, se você vai caminhando, prestando atenção na paisagem, prestando atenção a cada passo, nas pessoas que passam por você, quando você menos espera, terminou a sua caminhada. E um líder sabe disso. Portanto, ele está de corpo e mente no presente, vendo cada oportunidade. De vez em quando olha para o horizonte só para ver se ele não se perdeu. O horizonte é um referencial de direção e não um objeto de desejos ou de ânsia. De vez em quando ele olha para lá para ver se não se perdeu, mas ele está inteiro, presente aqui em cada momento e extraindo o melhor de cada momento. Eu me recordo que existe uma história oriental que diz que havia um homem muito sábio. E um dia foram perguntar para ele como é que ele tinha chegado a tanta sabedoria. E ele respondeu o seguinte, é muito simples. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. A minha mente, as minhas emoções, o meu corpo, tudo está aqui, na laranja, na faca, na casca, nesse momento. E tudo que eu faço é assim, e assim ele se tornou um sábio. Tudo que ele fazia era dessa maneira, com essa característica. Então, esse compromisso, essa responsabilidade do líder é com o momento presente. Nada deixa de se mover, nada pode se mover sem que ele registre. Porque aquilo que se moveu no cenário pode ser uma boa alternativa para ele vencer dificuldades. Aquela pequena alteração do cenário pode ser uma porta que se abriu para que ele chegue mais rápido ao seu objetivo. Ele está inteiro em cada passo e não desatento, sonhando com o futuro, ansioso pelo futuro. Normalmente a ansiedade faz pessoas desconectadas e sem visão. Pessoas ansiosas não têm visão. Ficam todas projetadas no momento futuro e estão ausentes desse momento, onde todas as coisas acontecem. Um líder está aqui, em todos os momentos ele está aqui, plenamente, corpo e mente juntos. É uma expressão que Carl Jung utilizava muito, que eu gosto demais dela. Corpo e mente junto em tudo que você faz. Ele tem um desenvolvimento baseado no autoconhecimento e responsabilidade, garantir a si próprio. E essa sensação, eu gosto muito dessa expressão, eu me garanto. Ou seja, contra vento e maré, eu estarei de pé e estarei liderando. É aquela pessoa que você confia que ainda que haja momentos de baixa, momentos de dificuldade, ele vai estar lá na frente e não vai perder o ânimo. O que você acha se você assistisse um jogo de futebol, que quando o time está perdendo, um dos jogadores arranca a camisa e vai embora, eu não jogo nesse time que está perdendo. Todo mundo acharia isso ridículo, absurdo, desleal. Porque quem joga num time, joga quando ele está bem e quando ele está mal. Quando ele está em momentos de vitória, quando está em momentos de derrota. Ainda mais se é um líder. O líder veste a camisa e não abandona em momentos de dificuldade, muito pelo contrário. Nos momentos de dificuldade é que ele encarna mesmo o seu papel e ajuda as pessoas a continuarem vendo. Quando o cenário fica nublado, quando o cenário fica obscuro, é através dos olhos do líder que o grupo liderado vê. Portanto, ele não deixa de ver o seu objetivo. Seja qual forem as condições externas, ele se garante. Aí não é fácil, vamos falar sobre isso já já. As circunstâncias às vezes são muito variadas e são muito difíceis. E ainda assim ele se garante. Ele aposta em si próprio, ele sabe que ele não vai perder a visão. Ele vai estar sempre na dianteira. Algum tempo atrás se julgava um capitão, porque quando o navio estava numa situação difícil, ele simplesmente pegou um bote e pulou fora e deixou o navio sozinho. Ele foi julgado por alta traição. E é verdade. Alguém que faz isso é uma coisa absurda. Ou seja, quem comanda está no comando, sobretudo, no momento de maior dificuldade. Isso é o cúmulo da deslealdade. E um dirigente fraco, né? Uma pessoa que não tem nível para ser líder de nada. Não se responsabiliza, não tem compromisso. Continuando, o autoconhecimento traz propósito, inspiração e mobilização.
E é isso mesmo, uma pessoa que tem conhecimento de si própria, que ela tem um propósito claro de vida, sabe onde quer chegar. Nós falamos sobre isso ainda agora da identidade, né? Identidade, saber onde você quer chegar, onde você está. Desse lugar onde você quer chegar, vai vir a sua mobilização, seu propósito, a sua inspiração. Daí você sempre, quando você para a cena, aonde eu quero chegar, tal lugar, sim, por isso vale a pena. Existe até uma frase da ISO 9000 que fala sobre isso. Ação local com visão global. Eu tenho o tempo todo que poder parar a cena e lembrar aonde eu estou querendo chegar. Porque eu amo esse objetivo e dele vai vir a minha garra, dele vai vir a minha perseverança, dele vai vir a minha esperança, a minha mobilização para mim e para aqueles que eu lidero. Portanto, um bom líder não esquece nunca aonde ele quer chegar. E ama esse objetivo, como já falamos, e faz com que através dele todos também conheçam esse objetivo e também o amem. Ou seja, daí é do objetivo que vem a motivação, que vem a garra, que vem o estímulo. Ele jamais se perde, ele jamais esquece aonde ele quer chegar com a sua vida como um todo e com esse projeto em particular. Ele jamais duvida que essa é uma causa que vale a pena. Vale a pena investir todas as suas energias aí. É válido, faz diferença. Ele tem solidez interna para sustentar mudanças externas constantes. Qual a minha base de sustentação? Espírito de missão, mito, é como se fosse realmente um mito, é o meu mito particular. Carl Jung falava sobre isso, de termos um mito particular, aquilo que eu quero realizar na vida, meu espírito de missão, que tem a ver com o propósito do qual já falamos. Ou seja, solidez interna é necessária porque o mundo vai tremer. Tudo que você possa imaginar vai acontecer. A estrada vai acabar, vai virar estrada de terra, com pedregulhos, com desvios, vai acontecer de tudo. É um mundo dual. Portanto, você tem que ter solidez interna suficiente para compensar quando as circunstâncias não estão sólidas. Quando tudo parece estar diluindo à tua volta, você tem que ter solidez. Porque na hora que as circunstâncias se diluem, ficam extremamente difíceis, é sobre a tua solidez que o grupo vai se apoiar. Sobre a tua confiança e a tua visão. Liderados caminham vendo o mundo pela confiança do líder deles, do protagonista que conduz o processo. Portanto, as circunstâncias serão flutuantes, você tem que ser sólido. Então, uma pessoa com muitas inseguranças, uma pessoa com muita instabilidade, uma pessoa com uma certa falta de autoconfiança, falta esse eixo interno. Esse eixo interno que, preso a ele, ele não vai se abalar nunca. Lembra muito uma passagem da da Odisseia, quando Ulisses pede para ser amarrado no mastro do seu navio, para que as sereias, que eram encantadoras, puxavam para o fundo do mar e matavam os marinheiros, para que as sereias cantando não o atraíssem. Ele se ata ao mastro do seu navio voluntariamente, para não ser arrastado por nada. Todo líder tem dentro de si o mastro do seu navio. Solidez, ele está bem fincado, ele confia em si próprio, ele tem responsabilidade, ele tem um autodomínio que lhe garanta, esse centro, esse mastro. Ele não vai se deixar flutuar junto com as circunstâncias, sempre imaginando que as circunstâncias serão as mais variadas possíveis. Dentro de um processo, ainda que você esteja muito bem, ainda virão crises. Ainda que você esteja numa parte do caminho muito boa, ainda virão caminhos difíceis. O mundo é dual, ninguém vai ganhar sempre. Portanto, a derrota está preenchida dentro do programa de trabalho, está prevista dentro da caminhada. E você tem que ter solidez interna suficiente para enfrentar tudo isso sem se deixar abalar. Tá? Então, mais uma coisa para ir construindo ao longo da vida. Solidez diante das adversidades. Como você é diante das adversidades? Amolece, enfraquece, tem medo, tem autopiedade. Medo até não é mal que a gente tenha, porque todos nós temos. Mas se deixar dominar pelo medo, que é o pânico, aí não. Sentir medo é uma coisa muito natural, é parte da natureza humana. Mas como você reage ao medo é que vai determinar se você é um líder ou não. Aquele que tem medo de sentir medo, esse sofre de pânico e esse não tem condições de estar conduzindo. Diante de uma adversidade tem que se manter firme. Na sua vida, diariamente, cotidianamente, como enfrenta as adversidades. Isso é muito importante para caracterizar um líder. É o momento em que ele está mais firme, é o momento em que ele está mais sólido, é esse momento em que a vida fica difícil e fecha portas. Observe-se na sua vida cotidiana e construa isso na sua vida cotidiana. Não dá para começar a fazer isso só quando eu for líder. Não vai dar. Lembre, um guerreiro não treina só no dia da guerra. Treina sempre. Conexão e empatia. Essa é uma frase de Gandhi, que eu gosto muito, Mahatma Gandhi, o grande líder libertador da Índia. Ele dizia o seguinte:
Suponho que a liderança já significou ter músculos, mas hoje isso significa dar-se bem com as pessoas. Eu acho isso ótimo. Já significou musculatura, gritar alto, impor, embora esse tipo de liderança não seja propriamente liderança, mas já foi erroneamente identificada como tal. Hoje significa dar-se bem com as pessoas, ter empatia, ter carisma, dar às pessoas segurança, dar às pessoas firmeza, dar às pessoas esperança. Nesse momento é isso. É muito diferente alguém que conduz aos berros para um projeto pessoal pelo qual ninguém está envolvido. Esse muitas vezes é um manipulador, é alguém que está usando as pessoas para coisas meramente egoístas. Isso é muito diferente de um líder, que envolve todo mundo com um propósito que não é só dele, é de todo o grupo. Então já houve muitos falsos líderes na história, mas os verdadeiros líderes são relativamente raros e brilham com um valor todo especial. Eles conseguem fazer com que o propósito seja de todos. Eles não manipulam para tirar vantagens, eles não guiam ninguém aos berros. Eles sabem gerar uma empatia que todo mundo caminha com motivação própria. Segurança e autoconfiança, um outro elemento interessante. Os líderes proeminentes saem de seu lugar para aumentar a autoestima do seu pessoal. Se as pessoas acreditam em si mesmas, é impressionante o que elas podem fazer. E é fato, você confia tanto em si mesmo que quem você lidera vai confiar em si próprio também. Lembrem, isso é um elemento do carisma. Confiança é a base do carisma, não esqueçam disso. Confiar em quê? Confiar em mim mesmo, confiar na minha missão, confiar no potencial do meu grupo. E de tanto ter essa base sólida de autoconfiança, de confiança naquilo que você está fazendo, de confiança no grupo, cada um vai desenvolvendo autoconfiança também. Ou seja, realmente você vai levando as pessoas para um nível superior de luz. Por isso eu falava que um líder sempre tem uma característica moral muito forte. Ele trabalha, no final das contas, não importa muito o que ele faz, não importa muito o projeto dele. Ele trabalha fundamentalmente com o aperfeiçoamento de seres humanos. Esse é o seu principal produto. O elemento moral é muito forte. A frase que eu falava para vocês de início, de Lao Tse, os sábios de antigamente, a única coisa que podemos dizer deles é que existiam. Eles eram tão leves, e às vezes tem líderes que são assim mesmo. Quando eles morrem ou quando se ausentam por muito tempo, é que as pessoas vão ver o que eles faziam, porque tudo vira um caos. Quando eles estão lá, parece que não estão fazendo nada, porque as coisas fluem tão naturalmente que parece que fluem sem nenhuma interferência. São leves, não pesam, não estão colocando seus interesses pessoais e a sua vaidade em cima de um grupo desmotivado. Eles são leves, eles dão a direção para que todo mundo caminhe. Para isso, há que ser, ou seja, aí vem a condição moral fundamental. Um líder, ele tem que ter autoridade moral, como já falamos, é uma das 3 autoridades. E essa autoridade é fundamental para inspirar a confiança do grupo. Se você sente que uma pessoa é um manipulador, é uma pessoa que está jogando com você, um oportunista, quer se aproveitar de você para projetos pessoais, você não vai entrar na mesma vibração que esse líder. Óbvio que você não vai entrar na dele, isso é problema dele, isso é um objetivo dele, isso não me diz respeito. Eu vou fazer o mínimo e vou sair fora disso. Isso é o pensamento de quem está sendo liderado por um egoísta, por um vaidoso. Então é lógico que a condição moral do líder é sensível para aqueles que ele lidera. É uma pessoa que não tem integridade, é uma pessoa que não é coerente com as coisas que fala. Nesse vazamento dessa incoerência dele, ele vai perder toda a confiança do seu grupo. E aí todo mundo trabalha no mínimo, fazendo o mínimo e querendo sair dali. É mais ou menos o que acontece com todo mundo que não percebe que diante das pessoas lideradas ele está inteiro e ele vai ser visto como um ser inteiro. Costumo falar isso para professores, isso acontece dentro de sala de aula. Quando a gente está dando aula, o aluno nos vê por inteiro, quem somos, a nossa gesticulação, as nossas emoções, vê tudo, não vê só o que a gente está falando. E sente as incoerências, sente as contradições. São muito sensíveis. E as pessoas que são lideradas também são sensíveis, elas veem o líder como um todo. Incoerências morais graves arrebentam com a capacidade de liderança, arrebentam com qualquer carisma. Carisma exige solidez moral, coesão, de tal maneira que você olha e você sente que essa pessoa realmente acredita no que ela está dizendo. Ela realmente está colocando tudo de si nisso. Ela realmente acredita que pode nos levar a esse paraíso, essa luz no final do túnel. Aí é uma pessoa íntegra, ou seja, a condição moral é fundamental para um líder protagonista. A qualidade suprema para a liderança é a integridade, sem dúvida. Sem ela não é possível alcançar sucesso.
Essas são 3 frases do general Eisenhower, que além de ter sido um grande militar, foi um grande presidente dos Estados Unidos. Então ele vai falar, a condição suprema, a qualidade suprema para a liderança é integridade. Vejam que interessante, integridade, isso é solidez. Pessoa que tem aquele eixo interno, tem solidez, tem autoconfiança, ela é íntegra. Uma pessoa incoerente tem frestas, ela não é sólida o suficiente para liderar. Outra frase dele, a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas, se tiver de passar sem um, que seja estratégia. Ou seja, você combina estratégia e caráter, mas tem que sacrificar um, prefere sacrificar a estratégia do que o caráter. Sem caráter não vai dar. Ou seja, um caráter sólido, uma inclinação na direção daquilo que ele diz estar inclinado, sem segundas intenções, porque o caráter tem tudo a ver isso, inclinar-se na direção certa. Tem tudo a ver com isso, um bom caráter. Portanto, ele não está manipulando, ele não tem segundas nem terceiras intenções, aquilo é o que ele realmente quer. Ele é íntegro e tem um caráter sólido. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Isso é importantíssimo, e é o que eu dizia para vocês antes, lá no início. Uma pessoa tem um cargo, ela é um líder? Claro que não. Ele é uma pessoa com um cargo, vamos ver o que ela vai fazer com isso. Um cargo é algo que pode ser dado. Alguém pode conceder um cargo para alguém, mas a liderança não. A liderança é conquistada. Se você não conquistou, não adianta te darem cargos. Você será um líder medíocre. Não é alguma coisa que alguém concede para alguém. Eu sou um líder porque fulano me deu tal cargo, tal hierarquia. Não funciona. Liderança é algo que você conquista por mérito. Cargos, vão surgir ou não, dependem de outras circunstâncias, mas liderança só tem um jeito de ter, construindo por mérito. Você está tocando a vida de pessoas quando você lidera. Portanto, é fundamental ter cuidado com isso, ter a delicadeza necessária para isso, ter a capacidade de tocar de maneira a aperfeiçoar as pessoas e não simplesmente manobrá-las, tomá-las como meio. Uma das coisas na filosofia que a gente diz que é mais imoral, uma das condutas mais imorais do ser humano é tomar o outro ser humano como meio. Você é um meio para que eu chegue onde eu quero, para que eu chegue aos meus interesses. Não, o ser humano é sempre um fim em si. Tomar os outros como meio é manipulação. O verdadeiro líder não manipula. O seu fim principal é fazer com que todo o seu grupo cresça. E além disso, chegar ao cumprimento do seu propósito, seja ele qual for. Mas, em primeiro lugar, é o seu grupo que é o seu fim. E isso faz dele um verdadeiro líder. Vejam bem, 3 frases ditas por um general que esteve em guerra grande parte da sua vida e depois comandou um país do tamanho dos Estados Unidos. Fundamental a solidez moral para quem lidera. O sacro ofício. É importante perceber que essa posição de líder vai implicar num sacrifício muito grande, que é o sacro ofício, o ofício sagrado. Porque quem lidera vai ser o mais criticado de todos. E o que mais vai ter trabalho, com certeza. É ele que vai ter a maior preocupação, é ele que, ainda que ele delegue o trabalho, quando ele delega trabalho, a responsabilidade continua sendo dele, ele não empurra a responsabilidade em cima de ninguém. Digamos que você deva um trabalho para um chefe de uma empresa, você faz com a sua equipe. Chega no determinado momento de entregar esse trabalho e ele não foi concluído. Você não pode chegar para o seu chefe e dizer, foi fulaninho da minha equipe que não fez. Não funciona, o responsável é você. Se alguém que você delegou não fez as coisas direito e você não coordenou, a responsabilidade é sua. Ele não quer saber de ninguém da sua equipe, ele quer saber de você. Delegar não é abandonar. Portanto, quem tem uma equipe continua sendo a sua responsabilidade por tudo que é feito. Portanto, para ele é o maior trabalho. Para ele vem a maior parte das críticas. Porque quando uma pessoa se torna um líder, ele reage em relação ao comodismo geral. Ele reage em relação à comodidade, à inércia, à mediocridade. E isso incomoda. Existe um escritor norte-americano, vivo ainda hoje, Steven Pressfield, que ele escreve num livro chamado A Guerra da Arte. Ele escreve uma coisa muito interessante. Quando alguém se destaca, os outros vão tomá-lo como um traidor. Quando alguém reage, todo mundo vai tomá-lo como um incômodo. Por quê? Porque estavam todos mergulhados na lama juntos. Se alguém saiu, prova que é possível sair. Então as pessoas se sentem incomodadas e expostas porque alguém saiu. Portanto, é muito natural, às vezes até de pessoas que gostam de nós, se sentirem de alguma maneira ofendidas quando a gente quebra a inércia e quer ir adiante.
quando a gente quebra a inércia e quer se lançar para novos horizontes. Portanto, ele vai ser uma pessoa que vai encarar dificuldades, com certeza. E tem que estar preparado para isso. Preciso que as pessoas me apoiem, porque se eu não tiver... Bom, se você não está preparado para, em determinados momentos, ter uma visão solitária, é difícil. O líder, em alguns momentos, vai estar solitário. Ainda que ele tenha um grupo que está atrás dele, mas ninguém para apoiá-lo de fora e dizer, vai, você é muito bom. Isso não vai acontecer. Em muitos casos não vai acontecer. Ele vai ter que tirar essa firmeza de si próprio. É a firmeza que todo grupo terá, é a firmeza que ele tira de si próprio. Não pode ter carências. Saber que, de fato, o ofício é esse. Vai ser o que mais trabalha e o que mais é criticado. E no final a realização não será dele, será de todos. É assim que funciona. Esse é o que se deve esperar de uma verdadeira liderança. Atributo mais importante do líder, então, dominar a si mesmo. Ter centro. Lembrem do mastro do Ulisses do navio. Dominar a si mesmo. Ele é uma pessoa que tem as rédeas de si próprio na mão. Não é uma pessoa que se descontrola em momento algum. Aconteça o que acontecer, ele tem as rédeas de si próprio na mão. Ele é uma pessoa, como a gente já falou, que se garante. Ele é uma pessoa que domina a si próprio. Ou seja, não tem emoções. Aconteceu uma coisa ruim, eu explodo. Não, ele mantém o controle. As coisas saíram totalmente fora dos planos, eu desespero. Não, ele mantém o controle. O líder é aquele que tem as rédeas de si próprio na mão. E porque ele domina a si próprio, ele pode dominar os demais. Isso é fundamental e básico. Confúcio falava sobre isso. Quem sabe obedecer tem condições de ser obedecido. Quem sabe dominar a si próprio pode dominar os outros. É uma questão lógica e básica. E o líder tem que ter essa condição. Centro, domínio de si próprio. Bom, fazer um autodiagnóstico é importante. Saber onde eu quero chegar, quero ser um líder, digamos, saber onde eu estou agora. O quanto na minha vida cotidiana essas coisas ainda faltam. O quanto eu sou ainda vacilante. O quanto tenho pouca autoconfiança. O quanto eu deixo pouco a minha marca nas coisas que faço. O quanto eu tenho pouco autocontrole, em certas circunstâncias eu perco a cabeça. Bom, tem que saber, fazer um diagnóstico do que me separa da condição de um líder. E não simplesmente querer mostrar trabalho para ser um líder. Não se trata disso. Muitas pessoas podem ter uma capacidade de trabalho muito boa, mas nem por isso terem condições para serem líderes. Líderes trata-se de gestionar pessoas, é gestão de pessoas, é lidar com seres humanos. Líder tem a ver com humanismo, não é simplesmente fazer coisas, ainda que você as faça muito bem feitas. Portanto, tem que se avaliar o quanto nós já temos essa condição. E se realmente temos essa intenção, há que trabalhar para construir essa solidez interna tão necessária. Avaliar e ver o que já temos e o que nos falta. Cumprir o seu papel, o que te cabe, e ser feliz com isso, esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Ou seja, eu não sou um líder, mas sou uma pessoa que executo bem esse trabalho. Me realizo com isso, estou feliz, ótimo. É muito melhor que cada um se realize com aquilo que faz do que querer ocupar um papel que não lhe cabe. Porque isso vai provocar desastre não apenas para si. Um líder, ele influencia todas as pessoas que ele toca. E quando é um mau líder, vai influenciar negativamente. Melhor do que influenciar negativamente as pessoas é que eu fique no meu canto e faça aquilo que me corresponde. Se eu não me sinto capaz, não queira liderança. Isso vai gerar a vocês uma influência negativa sobre o grupo, uma influência negativa na vida de pessoas. Ou seja, não queira ser aquilo que não conquistou. Cada um se sinta feliz fazendo aquilo que faz. Agora, se quiser ser líder, prepare-se para tanto. Caso lidere, lembrar sempre em nome de que e de quem o faz. Sempre em nome de que e de quem eu estou fazendo as coisas. Qual é o meu motor, qual é a minha motivação e para quem eu trabalho. Não esqueça do seu grupo, não esqueça do seu sonho. São duas coisas fundamentais que um líder jamais esquece. Não esquece do seu sonho, não esquece do seu grupo. Eu trouxe para vocês um texto que é desse mesmo escritor que eu citava ainda há pouco, Steven Pressfield. Ele é um escritor muito interessante. Em um dos seus livros, ele trata da guerra que os espartanos travaram com os persas. E nessa guerra, num determinado momento, um dos gregos, um dos espartanos, foi capturado pelo rei persa e o rei Xerxes pede que esse homem, Xeones, explique para ele o que é, para os gregos, um rei. E esse prisioneiro, Xeones, vai explicar ao rei Xerxes o que é um rei para os espartanos.
que era totalmente diferente daquilo que Xerxes imaginava, que os persas imaginavam, totalmente diferente de um homem que está entre tapetes comendo iguarias, enquanto seus homens sangram em campo de batalha. Então Xiônix faz uma descrição do que é um rei, que é uma coisa maravilhosa, nesse livro eu trago para vocês. Vejam só que interessante. Vou dizer a vossa majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo de dentro da sua tenda, enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme quando eles estão vigiando sobre o muro. Um rei não exige a lealdade dos seus homens através do medo nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos de que padece em nome deles. O que significa o fardo mais penoso. O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair. Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve e não o contrário. Isso é um rei, vossa majestade. Um rei não gasta sua substância para escravizar homens, mas, por sua conduta e exemplo, os liberta. Um líder protagonista é aquele que, por sua conduta e exemplo, liberta outros seres humanos. Isso acima e além de qualquer produto que ele gere, acima e além de qualquer empreendimento que ele faça. A sua conduta e exemplo liberta seres humanos. Lembrem disso. É o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que se sintam inspirados a observar a vida de vocês e ver as condições da liderança sendo construídas aí, ver a real condição que você tem de construir isso. É um potencial humano que existe latente em quem? Em todos. Se realmente almeja ser um líder protagonista, veja essas condições e trabalhe com elas desde agora, cotidianamente, sem pressa e sem pausa. Construa em você o líder antes que ele apareça para outros. Lidere a si próprio. Tenha autoconfiança, autodomínio. Construa essa possibilidade na sua vida nesse momento, agora. Muito obrigada.